Meu Deus, não fazem isso. Começamos com esta matéria do jornal Valor Económico, uma entrevista. Há ainda alguma confusão entre juristas sobre que caminho deve seguir neste processo? Para o constitucionalista Raul Araújo, não há dúvidas, o processo está morto. Boa tarde mais uma vez. Sim, penso que o professor Raul Araújo, penso não, o professor Raul Araújo é uma pessoa respeitada no universo académico angolano e muito particularmente na área do direito, não é? Já foi juiz-presidente, aliás, juiz-conselheiro do tribunal que tomou a decisão que é objeto desta conversa agora. E o que ele emitiu foi, no fundo, uma opinião técnica, de entendimento que ele tem sobre a decisão do Tribunal Constitucional. Mas deixa-me que eu te diga, sobre, apesar de aparentemente existirem interpretações, repito, aparentemente diversas, a impressão com que eu fico das leituras diferentes que vão sendo feitas, as diferenças são, sobretudo, de natureza procedimental. Ou seja, há quem, como é o caso do professor Raul Araújo, que entenda que o processo devia morrer e ponto final, uma vez que o Tribunal Constitucional é a última instância da jurisdição constitucional, é evidente. O garante máximo do respeito da Constituição, da legalidade, portanto, os valores e princípios fundamentais que regem a nossa vida. Há quem, entretanto, entenderá que, por conta do artigo 47, número 47 da Lei do Processo Constitucional, e artigo este que é referido, de resto, no acórdão do Tribunal Constitucional, aí necessariamente uma fase, digamos, procedimental, que é assumida pelo Tribunal Supremo, não é? Que passa, no fundo, pela conformação da decisão tomada pelo Constitucional. Ou seja, não tenho a impressão que existam propriamente opiniões diferentes relativamente àquilo que será o efeito final da decisão tomada pelo Tribunal Constitucional. Parece-me haver aqui diferenças essencialmente do ponto de vista dos procedimentos, dos passos que devem ser seguidos, o que é que deve acontecer em termos mais imediatos e o que é que não deve acontecer em termos mais imediatos. Portanto, o Dr. Raul Araújo pensa, e pelos argumentos que ela apresenta, que efetivamente não havia necessidade, eu estou a fazer esta interpretação livre dos termos da forma como ele coloca a questão, que o processo morreu e ponto final, e há uns que pensam que, nos termos da referência que o acórdão faz do artigo número 47 da Lei do Processo Constitucional, esta tal lei que foi de 2008, que surge na sequência do chamado, do antigo, tem sido caso de Tina da Silva. Portanto, há quem pense naturalmente que o Tribunal Supremo deve naturalmente reunir o seu colégio, o seu plenário, para, no fundo, tomar uma decisão que seja consequente, que seja em consonância, ou seja, que cumpra, no fundo, a determinação do Tribunal Constitucional, que de resto, no fundo, passa pela anulação do processo, pelo arquivamento do processo. É uma questão procedimental, mas qual das duas teses está correta, no caso? Bem, eu não sei se deve ser colocada a questão no plano da correção, porque não me parece que existam propriamente teses incorretas. Porque o mais importante neste particular, eu penso que é o entendimento que há sobre, sobre aquilo que deverá ser, no fundo, o desfecho do processo, tendo em conta a decisão do Tribunal Constitucional. Portanto, esta questão procedimental, embora tenha as suas derivações, tenha a sua importância por causa da questão dos timings, porque a perspectiva do professor Raul Araújo de imediatismo pressupõe que, efetivamente, a partir do momento em que a decisão está tomada, não há conversa, não é? Ponto final. Os direitos dos visados têm de ser repostos e, entretanto, essa perspectiva da questão procedimental
também tem, de certo modo, alguma cobertura no tal artigo 47 da Lei do Processo Constitucional, que de resto é referido também, este artigo, no próprio acórdão do Tribunal Constitucional. Portanto, eu penso que não parece aqui se colocar propriamente a questão da correção ou da incorreção, porque independentemente do caminho que eventualmente se siga, nos termos destas duas, digamos, correntes de opinião, se assim podemos considerar, independentemente do caminho que se siga, todas as correntes concluem que efetivamente a decisão deverá passar pelo desfecho do processo, tendo em conta os elementos, a gravidade das circunstâncias e dos factos levantados pelo acórdão do Tribunal Constitucional. Mas esta prerrogativa de passarem novamente para o Tribunal Supremo dá a liberdade, se assim posso dizer, que o caso tenha, o desfecho do caso não seja tão imediato como se esperava ou como se espera. Pode ainda levar algum tem algum timing. Naturalmente, nós sabemos que isto é reconhecido inclusivamente pelas pessoas do mundo do direito, que existe uma espécie, vamos lá utilizar aqui um termo mais tranquilo, mais comum, uma espécie de ciúme, uma relação, uma certa fricção entre os tribunais superiores e muito particularmente entre o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional. Tem essa ideia de que o Tribunal Constitucional, ou melhor, o Tribunal Supremo tem, digamos, tem alguma dificuldade, muitas vezes, em acatar de forma imediata as decisões do Tribunal Constitucional, porventura, pela sua qualidade de Tribunal Superior, portanto, e nesse sentido é que penso que se enquadra a questão que tu levantas, não é? Mas, como diz o professor Raul Araújo, e muito bem, portanto, quando se trata de matéria de lei, quando se trata de matéria de Constituição, não se pode, ou pelo menos não se devia entrar pelo jogo dos egos, não é? Porque isto também, de certo modo, descredibiliza, ou seja, agrava a descredibilização das instituições, porque descredibilizar seria, da minha parte, generoso fazer esta referência para uma instituição que já é de todo muito pouco credível, não é? Portanto, eu penso que esta luta de egos só agrava o descrédito que a sociedade tem em relação a estas instituições, e particularmente o Tribunal Supremo, como eu tenho referido, que tem uma exposição muito maior ao processo, à agenda política, digamos assim, da governação, e como digo, pronto, aqui é mais uma questão de ciúmes, porque de outra forma não se poderia entender a necessidade que o Tribunal Supremo eventualmente teria de levar muito tempo para conformar a sua decisão nos termos do acórdão do Tribunal Constitucional. Já se passaram 8 dias. Não percebo? Já se passaram 8 dias, pelo menos desde que... Precisamente. Nós já semana passada comentávamos sobre esse tema e tu questionavas sobre a questão dos timings. Naturalmente isso saberá quem tem, no fundo, a decisão de fazer esse desfecho, não é? Porque, de resto, ninguém sabe. É esperado, naturalmente, que essa decisão seja o mais breve possível, pelas circunstâncias e pelos factos que já foram aqui referidos, mas também nós não podemos descurar, como eu acabei de dizer, estes elementos, digamos, extra-direito, extra-justiça, elementos mais de natureza político, de natureza política, elementos mais de natureza pessoal, dos egos, não é? Que muitas vezes também têm a sua interferência na decisão de processos tão importantes e que passam por instituições tão importantes quanto os dois tribunais, ou dois dos tribunais superiores, dos mais importantes, como é evidente, o Tribunal Supremo e o Tribunal, obviamente, sem desprimor aos demais, mas o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional, pelas competências específicas que têm, acabam por ser, digamos, os tribunais mais importantes entre os tribunais superiores, embora tecnicamente talvez não
o facto dos tribunais serem superiores não existe propriamente esta relação de hierarquia, mas, repito, pelas competências específicas que cada uma dessas instituições tem, acabam por ser aqueles que têm mais relevância e que têm maior capilaridade, digamos, do ponto de vista da intervenção, na resolução dos problemas que lhes são naturalmente submetidos, não é? Isto para dizer que, repito, é esperado que o Tribunal Supremo cumpra a decisão, se assim se pode dizer, do Tribunal Constitucional dentro de prazos considerados razoáveis. Já poderia tê-lo feito, mas não podemos descurar os elementos a que eu me referi aqui há bocado e que foram muito bem lembrados pelo professor catedrático Paulo Araújo, estas questões dos ciúmes, a tal questão da dificuldade, muitas vezes, do relacionamento entre essas duas instituições, o que faz com que o Supremo tome alguma discricionariedade na definição dos timings para a execução das sentenças ou dos acórdãos, melhor, do Tribunal Constitucional. O professor Raul Araújo praticamente arrasa com o Tribunal Supremo. Numa situação normal ou num país normal, Joel Leonardo já teria renunciado? Bem, Joel Leonardo, num país normal, já teria renunciado por outras razões e não por esta. Não quero de forma alguma relativizar, até porque o que está aqui em causa, estamos aqui digamos, a comentar é a entrevista do Dr. Raul Araújo, e do termo disso em conta. Estamos a falar da entrevista e não necessariamente do caso em si, portanto é da opinião técnica do professor Raul Araújo, e eu penso que a opinião do professor Raul Araújo não é propriamente o facto ou a circunstância mais grave em que o Presidente do Tribunal Supremo já esteve envolvido ao longo ou referenciado desde que está à frente desta instituição. Tu dizes a pergunta, e muito bem, é uma pergunta que se responde por si mesma, não é? Porque fala de um país normal, o nosso, como é evidente, não é um país normal, como todos sabemos. Até aqueles que pensam que é, sabem que não é? Mas naturalmente somos seres sociais, com interesses muitas vezes que nos levam a olhar para as coisas de acordo com perspectivas muito pessoais, muito umbiguistas, e nesse sentido, pronto, o país acaba por ser relegado em segundo plano, em benefício dos interesses pessoais. Mas, pronto, como digo, a tua pergunta responde-se automaticamente porque tu falas de um país normal, coisa que efetivamente o nosso, infelizmente, ainda não é. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,